Desde que o burburinho começou a aparecer nas redes sociais tricolores, um sentimento diferente tomou conta do torcedor do São Paulo. Aquela mistura de saudade, esperança e incredulidade que só quem viveu os anos de Reinaldo no lado esquerdo do Morumbi consegue entender, como se de repente o tempo tivesse dado uma volta completa e o clube estivesse prestes a recuperar não só um lateral, mas um pedaço da própria identidade recente do time. A conversa começou tímida, em grupos de WhatsApp e fóruns de torcedores, com prints de supostas mensagens, áudios duvidosos e aquela frase que sempre acende o coração da arquibancada: Reinaldo fecha com o tricolor. De início, muitos acharam exagero, mais uma especulação sem pé nem cabeça, mas conforme os dias foram passando, a ideia deixou de ser apenas um devaneio de torcida e passou a ganhar contornos de algo possível, alimentado por pistas, gestos e silêncios eloquentes da diretoria e do próprio jogador. Para o torcedor são paulino, falar de Reinaldo é falar de um lateral que, com todos os altos e baixos, sempre demonstrou personalidade em campo, cobrando pênaltis com frieza, chamando a responsabilidade em momentos decisivos e nunca fugindo de entrevistas em fases turbulentas. Por isso, a possibilidade de um retorno mexe com a memória afetiva da arquibancada, que se lembra dos cruzamentos precisos, das cobranças de falta venenosas e até das provocações que, goste-se ou não, mostravam um jogador que não se escondia. A especulação ganhou força principalmente quando começaram a surgir informações de bastidores de que o São Paulo busca um nome experiente para a lateral esquerda, alguém que chegasse para assumir a posição sem sentir o peso da camisa, e poucos se encaixam tanto nesse perfil quanto Reinaldo, que sabe exatamente o que é lidar com pressão, cobrança e amor incondicional vindo das arquibancadas do Morumbi. Não é apenas uma reposição de elenco, é quase uma tentativa de reconectar o time com uma fase em que, mesmo sofrendo, o torcedor via alguns líderes em campo. Entre um comentário e outro, começaram a pipocar relatos de que pessoas próximas ao atleta confirmam sua vontade de vestir novamente o manto tricolor, como se a história tivesse ficado inacabada. O lateral, que já viveu glórias e críticas com a camisa do clube, enxergaria nessa volta a chance de escrever um último grande capítulo com o São Paulo, agora em um contexto de um elenco mais maduro e um clube que tenta se reorganizar institucionalmente e esportivamente para brigar de igual para igual em todas as competições. Os programas esportivos, percebendo a mobilização da torcida nas redes, passaram a discutir com mais frequência a possibilidade dessa reviravolta, analisando questões táticas, financeiras e até emocionais. Alguns comentaristas destacam que Reinaldo poderia oferecer imediatamente profundidade pelo lado esquerdo, bola parada de qualidade e liderança de vestiário, enquanto outros ponderam se seria o melhor movimento a longo prazo, mas ninguém nega que o casamento entre jogador e torcida sempre teve uma química especial. No Morumbi, cada novo jogo vira palco de sinais que o torcedor tenta interpretar. Olhares da diretoria, declarações enigmáticas sobre o mercado, menções a jogadores identificados com o clube em entrevistas. O clima é de novela em capítulo avançado, em que parece que todo mundo já sabe final, mas ainda falta o momento do anúncio oficial para transformar expectativa em realidade. Enquanto isso, o torcedor se apega a qualquer detalhe, desde um like em uma publicação nas redes do clube até fotos antigas do jogador com a camisa tricolor voltando a circular com intensidade. Para muitos são paulinos, Reinaldo representa um tipo de liderança que, mesmo contestada em alguns momentos, fez falta após sua saída. Em vários momentos de crise, era ele quem aparecia nas entrevistas, colocava o rosto para bater, defendia o elenco e assumia responsabilidades, o que faz a torcida acreditar que sua volta poderia significar mais do que reforço técnico. Poderia simbolizar também a recuperação de uma certa casca competitiva que o time precisa resgatar para voltar a ser protagonista. Os rumores de que o jogador teria recusado outras sondagens para priorizar um possível acerto com o São Paulo caíram como música aos ouvidos do torcedor, alimentando a narrativa de que ele ainda tem o clube como prioridade no coração. A ideia de que, mesmo em fase diferente da carreira, ele estaria disposto a ajustar salário e condições apenas para voltar a jogar no Morumbi reforça aquela imagem de jogador identificado, algo cada vez mais raro em um futebol marcado por idas e vindas motivadas quase sempre por questões financeiras. No campo das especulações, há quem diga que o projeto apresentado ao jogador envolveria não apenas uma função em campo, mas também um papel de liderança no elenco, especialmente com os mais jovens. A diretoria enxergaria em Reinaldo alguém capaz de orientar os garotos formados em Cotia, mostrar o que significa vestir a camisa do São Paulo, explicar o peso da história do clube e como é preciso se comportar em campo e fora dele para honrar um escudo tricampeão do mundo. Nas arquibancadas, a discussão é intensa. Alguns torcedores comemoram a possível volta como um verdadeiro presente, lembrando que, em momentos importantes, Reinaldo decidiu partidas com gols de pênalti e assistências, e sempre comprou briga em clássicos, sem medo de cara feia. Outros, um pouco mais cautelosos, questionam a idade, o momento físico e se o retorno seria uma aposta emocional demais. Mas mesmo esses, no fundo,
admitem que ver novamente o lateral vestindo o manto tricolor despertaria uma nostalgia difícil de ignorar. Os bares ao redor do Morumbi já são palco de debates acalorados quando o assunto é o possível retorno do lateral. Enquanto a cerveja desce e os vídeos de lances antigos de Reinaldo na TV de algum boteco rodam em loop, os torcedores imaginam como seria vê-lo novamente combinando jogadas com meias criativos, construindo triangulações pelo lado esquerdo e entrando na área para finalizar, algo que ele nunca teve medo de fazer. O torcedor se alimenta dessas imagens mentais, como se já estivesse antecipando uma temporada cheia de cruzamentos milimétricos e comemorações diante da torcida organizada. Em meio a tudo isso, o silêncio oficial do clube é interpretado como sinal de que algo está realmente em andamento. A falta de desmentidos categóricos, combinada com respostas abertas como estamos avaliando o mercado e a porta estará sempre aberta para jogadores identificados, serve como combustível para o imaginário tricolor. Na cabeça do torcedor, se fosse mentira, alguém já teria negado com todas as letras, então a ausência de negações é vista quase como confirmação disfarçada. O próprio Reinaldo, em entrevistas recentes, evita fechar portas. Mesmo sem mencionar diretamente o São Paulo, suas falas sobre carinho especial por um clube em que vivi grandes momentos e vontade de, quem sabe, encerrar a carreira em um lugar que me marcou muito soam, para a torcida, como recados claros. Cada palavra, cada sorriso, cada expressão corporal é analisada como se fosse uma pista em um grande mistério de mercado. A camisa 3 do time, com detalhes em vermelho, branco e preto, volta a ser vista em montagens feitas por torcedores, agora com o rosto de Reinaldo estampado, como se fosse uma prévia do que poderia acontecer. As artes se espalham pelas redes, e o jogador, marcado em milhares de comentários, vê o quanto a torcida ainda o abraça, o quanto seu nome ainda tem peso e representatividade entre aqueles que viveram noites de Libertadores, decisões de campeonato e clássicos nervosos com ele em campo. Taticamente, os analistas de sofá já começam a desenhar mentalmente como seria o São Paulo com a presença de Reinaldo de novo na lateral. Alguns imaginam um sistema em que ele teria liberdade para atacar, com o volante cobrindo suas subidas. Outros defendem que poderia atuar até como um ala em linha de 5, aproveitando ainda mais sua capacidade ofensiva. Essas discussões, que parecem simples exercício de imaginação, mostram como a possível chegada mexe também com o lado racional da torcida, que tenta entender como o velho conhecido poderia se encaixar no atual modelo de jogo. A questão física, claro, não é ignorada. Torcedores mais exigentes lembram que o ritmo do futebol atual é intenso, e que qualquer reforço precisa chegar pronto para competir em alto nível, principalmente se o objetivo do clube é brigar por títulos e não apenas participar das competições. Ao mesmo tempo, muitos argumentam que a experiência compensa a perda de velocidade, que o tempo de bola, o posicionamento e a leitura de jogo que Reinaldo desenvolveu ao longo da carreira podem ser armas tão importantes quanto o vigor físico. Há também um aspecto emocional que não pode ser subestimado. A volta de um jogador querido costuma criar um impacto imediato no ambiente do clube. O vestiário ganha uma figura de referência, a torcida se sente escutada, a relação arquibancada-campo se fortalece. E em um momento em que o São Paulo busca resgatar sua identidade vencedora, um movimento simbólico como esse poderia ajudar a reconectar todos os departamentos do clube em torno de um objetivo comum, criando um clima de união tão necessário em temporadas longas e desgastantes. Nos grupos de torcida organizada, a criatividade já corre solta. Cantos adaptados, faixas em planejamento, promessas de recepção calorosa no aeroporto caso o retorno seja confirmado. O imaginário coletivo trabalha em ritmo acelerado, como se o anúncio fosse apenas questão de tempo, e o torcedor não consegue evitar se antecipar, sonhando com uma noite de Morumbi lotado, luzes apagadas, telão ligado e o nome de Reinaldo ecoando no estádio enquanto ele pisa novamente no gramado com a camisa que nunca deixou de ser sua segunda pele. Junto a todo esse romantismo, existe também uma leitura estratégica. Em um mercado em que muitos clubes disputam os mesmos nomes, trazer de volta um jogador com história no clube, que conhece a rotina de treinos, o clima da cidade e a pressão da torcida, pode ser um movimento mais seguro do que apostar em alguém que chegaria precisando de adaptação longa. A diretoria sabe disso, e o torcedor também, enxergando nessa aproximação um sinal de inteligência na condução do elenco. Os jornalistas de bastidor falam sobre conversas avançadas, ajustes contratuais, detalhes sendo discutidos com calma para que tudo seja alinhado da melhor forma possível. Falam de tempo de contrato, de metas esportivas, de bonificações por conquistas que o clube pretende alcançar com o elenco reforçado. Para o torcedor, esses detalhes pouco importam. O que ele quer mesmo é ver o anúncio, o vídeo de apresentação, a velha foto do jogador segurando a camisa com o escudo do São Paulo brilhando no peito. Enquanto isso, alguns ex-companheiros de Reinaldo, em entrevistas, elogiam o lateral e fazem comentários que, mesmo sem afirmar nada explicitamente, parecem reforçar a sensação de que algo está no ar.
Frases como seria muito bem-vindo ou ele conhece a casa caem como gasolina em uma fogueira que a torcida mantém acesa com dedicação. Cada elogio público é lido como um convite informal, como se o próprio vestiário estivesse abrindo as portas para o retorno. Do lado do jogador, a narrativa que circula nas especulações é a de um profissional que sente que tem uma dívida positiva com o clube. Falam de um desejo de encerrar o ciclo de forma ainda mais marcante, ajudando São Paulo a conquistar títulos importantes, a voltar ao protagonismo que marcou outras épocas gloriosas. Na cabeça do torcedor, a história perfeita seria ver Reinaldo levantando uma taça importante com a faixa de capitão no braço e o Morumbi pulsando como nos grandes dias. Com o passar dos dias, em vez de o rumor esfriar, ele se renova com pequenas novidades. Uma postagem misteriosa do jogador, um emoji enigmático, uma foto antiga repostada, uma mensagem de saudade da torcida. Em um cenário em que a comunicação é instantânea, cada movimento vira dica, e os São Paulinos se transformam em verdadeiros detetives, conectando pontos, juntando informações e criando teorias sobre qual será o momento exato em que o martelo será batido. Alguns torcedores, mais supersticiosos, preferem a cautela e evitam cravar que o retorno vai acontecer, como se temessem zicar a negociação. Eles acompanham tudo em silêncio, mas por dentro alimentam a mesma vontade de ver o lateral novamente em campo com a camisa do São Paulo, sabendo que, se a coisa der certo, estarão no estádio para cantar o nome dele o mais alto possível. A superstição, afinal, faz parte da alma do futebol, e o São Paulino sabe muito bem que nada é simples quando se trata de seu clube. Em paralelo, as discussões sobre o elenco atual se intensificam. Quem perderia espaço com a chegada de Reinaldo? Ele seria titular absoluto ou entraria em um sistema de rodízio? Poderia atuar em outras funções, como um terceiro zagueiro ou até um meio-campista pela esquerda em determinadas situações. Essas questões dividem opiniões, mas todas partem de uma premissa comum, a convicção de que, em maior ou menor grau, ele agregaria algo ao grupo. A diretoria, por sua vez, é vista como peça-chave nesse xadrez. Os torcedores cobram, pedem movimentação, exigem transparência, mas também reconhecem que, se conseguirem articular um retorno como esse dentro de condições financeiramente saudáveis, será um gol de placa nos bastidores. Em tempos de orçamentos apertados e necessidade de responsabilidade fiscal, conseguir unir emoção e razão em uma contratação é algo raro, e o possível acerto com Reinaldo é visto como uma oportunidade de ouro para mostrar isso na prática. Há quem enxergue no rumor um sinal de que o São Paulo está tentando resgatar não apenas jogadores identificados, mas também uma filosofia de jogo em que as laterais sejam novamente pontos fortes do time. Nos anos de glória, o clube sempre teve laterais muito participativos, e trazer alguém com histórico de assistências e protagonismo ofensivo de Reinaldo poderia ser um primeiro passo nesse processo de reconstrução de identidade tática. O impacto nas arquibancadas é algo praticamente garantido. Não há São Paulino que não se imagine gritando vai, Reinaldo, novamente, seja em um escanteio, em uma cobrança de falta ou em uma jogada individual em que ele avança pelo corredor, puxa para dentro e arrisca um chute forte. A relação da torcida com o jogador sempre foi passional, com momentos de amor intenso e também de críticas duras, mas é justamente esse nível de envolvimento que mostra o quanto ele marcou seu tempo no clube. Quando se fala em pênaltis, então, a lembrança é inevitável. Quantas vezes o torcedor respirou mais aliviado ao ver Reinaldo se aproximando da bola com calma, ajeitando-a com cuidado, dando os passos para trás e batendo com firmeza, muitas vezes deslocando o goleiro. A possibilidade de ter novamente um cobrador de confiança em momentos decisivos é mais um aspecto que embala as conversas de quem sonha com o retorno. A torcida também lembra das provocações, das polêmicas e das entrevistas picantes, coisas que às vezes irritavam rivais e até alguns analistas, mas que, para o São Paulino, mostravam que havia alguém naquele elenco que sentia o jogo de forma intensa. Em um futebol cada vez mais protocolar, ver alguém que não tinha medo de se posicionar, de defender o clube e de mostrar personalidade acaba sendo algo valorizado, especialmente em clássicos, em que a rivalidade extrapola o gramado. O rumor de que Reinaldo estaria disposto a adequar seu salário à realidade do clube reforça a narrativa de que esse retorno não seria apenas uma negociação fria de mercado, mas um reencontro movido por sentimento. A torcida gosta dessa ideia de jogador que escolhe o São Paulo não apenas pelo contrato, mas pela história, pela possibilidade de viver novamente o Morumbi em noites de arquibancada cheia e pela chance de entrar para um hall ainda mais especial de ídolos recentes. Dentro do contexto atual do futebol brasileiro, em que muitos jogadores trocam de clube com frequência e poucos constroem longas histórias em um mesmo time, o possível retorno de Reinaldo ao São Paulo é visto como quase um ato de resistência. Seria, de certa forma, a reafirmação de que é possível, sim, construir capítulos diferentes em um mesmo clube, encerrando ciclos e reabrindo outros com novas metas e desafios. O torcedor se apega a essa ideia como algo que faz sentido em uma era de tantas mudanças rápidas.
As redes sociais do São Paulo, mesmo sem qualquer anúncio oficial, já sentem o reflexo da especulação. Comentários pedindo a volta do lateral se multiplicam a cada postagem, não importa o assunto da foto ou do vídeo. Os torcedores marcam o jogador, enchem as caixas de mensagens com montagens, hashtags e declarações de carinho, mostrando que, se depender da vontade da arquibancada virtual, o retorno já deveria ter sido confirmado há muito tempo. Em meio a esse turbilhão de expectativas, também surge o medo de frustração, algo que o torcedor são paulino conhece bem. Muitos lembram de novelas passadas em que reforços certos acabaram não se concretizando, e temem que isso aconteça novamente. Mesmo assim, o coração insiste em acreditar que, desta vez, os sinais são diferentes, que há um encaixe lógico entre a necessidade do clube, a vontade do jogador e o desejo da torcida. As comparações com outros laterais que passaram pelo clube recentemente também entram em pauta. Uns destacam que nenhum deles conseguiu reproduzir o mesmo nível de protagonismo ofensivo de Reinaldo, outros apontam que a consistência defensiva varia, mas a maioria concorda que, em termos de impacto, ele ainda é uma referência recente. Isso reforça a percepção de que seu retorno não seria apenas um gesto nostálgico, mas um passo com potencial efeito esportivo claro. As novas gerações de torcedores, que começaram a acompanhar o São Paulo justamente na época em que Reinaldo já era protagonista, veem nesse rumor a chance de reviver uma parte da adolescência. São jovens que cresceram gritando o nome dele nas arquibancadas e que agora, mais maduros, poderiam levar filhos, sobrinhos ou amigos ao estádio para apresentar ao vivo o lateral que marcou suas lembranças de estádio, criando uma espécie de ponte entre gerações tricolores. Os mais antigos, por sua vez, olham com um misto de carinho e crítica, como fazem com todo jogador que volta. Eles lembram de grandes laterais do passado, comparam trajetórias, discutem estilo de jogo, mas acabam reconhecendo que, dentro do contexto recente do clube, Reinaldo foi sim uma figura de peso, alguém que assumiu protagonismo em momentos em que o São Paulo não tinha tantos líderes em campo. Em conversas informais com amigos, o torcedor faz planos hipotéticos, imaginando jogos de mata-mata em que uma cobrança de falta de Reinaldo decide uma classificação, ou um clássico em que ele consegue uma assistência em cruzamento perfeito aos 40 e poucos do segundo tempo. Essas cenas, por enquanto apenas na cabeça da torcida, ajudam a manter aceso o entusiasmo, tornando a espera menos ansiosa e mais recheada de sonhos. A mídia digital, sempre atenta ao que movimenta cliques, aproveita o tema para produzir análises, vídeos e debates. Canais independentes, páginas de torcedores e perfis especializados em São Paulo FC se debruçam sobre a possibilidade, levantam estatísticas do jogador, mostram gols antigos, recuperam entrevistas marcantes, tudo isso em um grande esforço coletivo para reacender a memória e alimentar o desejo da torcida em torno do retorno. Enquanto isso, o calendário corre, e o São Paulo precisa se planejar para a próxima temporada, definir elenco, fazer escolhas importantes. A possibilidade de contar com Reinaldo nesse contexto passa a ser vista como uma peça que pode facilitar alguns planos táticos, dar mais opções ao treinador e criar uma referência imediata em um setor do campo que é vital para a construção ofensiva de qualquer equipe que ambicione grandes objetivos. Os boatos sobre uma possível data para o anúncio se multiplicam, com cada um dizendo ter uma fonte diferente. Alguns juram que o acerto está feito e que falta apenas assinar, outros afirmam que ainda existem detalhes a ajustar, mas que a vontade mútua é enorme. No meio disso tudo, o torcedor segue na sua rotina, trabalhando, estudando, vivendo o dia a dia, mas com uma parte da mente sempre conectada à notificação do celular que, a qualquer momento, pode trazer a notícia tão aguardada. Há também aquele componente de justiça poética que muitos enxergam nessa possível volta. Em um clube acostumado a ver ídolos saindo sem despedidas à altura, sem festas oficiais, sem o adeus que mereciam, a chance de reencontrar um jogador identificado e oferecer a ele a oportunidade de um final mais bonito de trajetória é algo que mexe com a sensibilidade do torcedor. Não se trata apenas de números, mas de narrativa, de construir uma história que faça sentido do começo ao fim. Claro que nem todo mundo está totalmente convencido, e isso também é parte saudável do debate. Alguns acreditam que o clube deveria virar a página de vez, apostar em nomes novos e deixar o passado apenas na memória. Mas, mesmo entre esses, existe um respeito quase unânime pelo que Reinaldo representou, o que faz com que as críticas ao retorno sejam mais racionais do que emocionais, baseadas em planejamento de longo prazo mais do que em rejeição ao jogador. Conforme o rumor persiste, uma coisa fica clara: o nome de Reinaldo nunca deixou realmente o vocabulário do torcedor são paulino. Mesmo depois de sua saída, lances dele ainda aparecem em vídeos comemorativos, sua figura é citada em debates sobre liderança e personalidade, e sua passagem é recorrente em qualquer conversa sobre os laterais mais marcantes do clube no século. Isso faz com que a ideia de retorno soe menos como uma surpresa e mais como um reencontro que estava apenas esperando o momento certo. Dentro dessa atmosfera,
cada partida do São Paulo passa a ser observada também sob a ótica do que poderia ser com o lateral de volta. O torcedor nota espaços na esquerda, bolas paradas mal aproveitadas, momentos de liderança em campo que poderiam contar com mais uma voz experiente. É como se o rumor tivesse criado uma espécie de fantasma positivo, a sensação de que existe uma peça faltando que poderia estar ali, resolvendo alguns desses pontos. Os próprios jogadores do elenco atual, mesmo sem se manifestarem diretamente, certamente acompanham tudo, como acontece em qualquer vestiário de futebol. E, em muitos casos, a chegada de um nome forte e experiente, como Reinaldo, pode representar também um ganho de competitividade interna, elevando o nível de treino, pressionando por desempenho e oferecendo referência para os mais jovens que ainda estão começando a construir suas histórias no clube. A torcida, por sua vez, entende que, se a negociação não se concretizar, a frustração será grande, mas tenta se preparar emocionalmente para qualquer desfecho. Ainda assim, no fundo, a maioria prefere seguir acreditando, porque acreditar é o que move o futebol. A especulação de que Reinaldo fecha com o tricolor virou, mais do que um simples boato, uma espécie de fio de esperança em meio a tantas incertezas que cercam o planejamento de qualquer temporada. De uma forma ou de outra, o nome do lateral voltou a ocupar o centro das conversas no universo são paulino, lembrando a todos que, no futebol, as histórias raramente se encerram de maneira definitiva. As portas que um dia se fecham podem se abrir novamente, e os caminhos que pareciam ter tomado direções diferentes podem se reencontrar lá na frente, em um novo contexto, com novos desafios, mas com o mesmo escudo no peito. Se o retorno de Reinaldo vai acontecer ou não, apenas os próximos capítulos dessa novela tricolor dirão. O fato é que, enquanto a definição não vem, o torcedor faz aquilo que sabe fazer de melhor, sonha, discute, se emociona e se prepara para, quem sabe, ver novamente o lateral atravessando o túnel do Morumbi, ajustando o meião, respirando fundo e olhando para as arquibancadas como quem reencontra um velho amor que jamais deixou de pulsar no coração.